Vamos ao texto de João, Evangelho de João, continuando aqui. Estamos hoje no capítulo 13, irmãos, iniciando o capítulo 13 de João. Hoje vamos trabalhar um pouco mais estendido aqui, né? Dos versos 1 ao 17. Bom? Perdão, versos 1 ao 11, tá? Para ser mais exato. Bom, 1 ao 11. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 ao 11. Diz o seguinte, amados. Primeira leitura aqui na King James 1611. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Verso 2. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Verso 3. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. Verso 4. Levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Verso 5. Depois, ele pôs água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a limpá-los com a toalha a qual se cingia. Verso 6. Aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Verso 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Ele continua, amados, no verso 8. Disse-lhe Pedro: Tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Verso 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Verso 10. Disse-lhe Jesus: Aquele que se lavou não necessita de lavar senão seus pés, porque no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Verso 11 e último. Porque ele sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Até aqui. Vamos orar? Vamos buscar ao Senhor. Pode abrir meia banda para facilitar ali a comunicação com aqueles que estão com os pequenos. Aí ouve melhor, né, a gente daqui. Vamos orar, irmãos. Eterno Deus, nosso Pai, te agradecemos pela sua palavra. Agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas neste momento, Senhor Deus, lhe pedimos a correta compreensão e exposição deste texto. Com a fidelidade, Deus, que o Senhor tem nos dado. Com a alegria de ter contato com as Escrituras. Que o Senhor fortaleça a sua igreja. Que o Senhor nos conforme ainda mais a Cristo. Que o Senhor, ó Pai, entregue a fé através da comunicação deste Evangelho. Ó Pai, que a sua igreja seja fortalecida. Que o Senhor, através das gravações também, alcance os perdidos, concedendo fé e arrependimento para esses, Deus. E quanto a mim, que o Senhor me perdoe. Que o Senhor, Pai de amor, esteja neste momento me auxiliando com graça, com misericórdia. Pois sou um homem miserável, Senhor, que necessita do Senhor. Que nada sou sem Ti. E preciso, Pai de amor, da condução do Teu Santo Espírito para expor o texto bíblico. Que o Senhor nos ajude, Deus, neste momento, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, nesta sessão, vemos Jesus em seu ministério privado. Por quê, amados? O primeiro verso vai dizer que já está chegando o tempo do fim.
O ministério público de Jesus, de milagres, de anunciar, se encerrou. E nos próximos capítulos deste livro, será retratada a sua morte, mas principalmente os seus últimos ensinos para com seus discípulos. O ministério, então, que dizemos que é um ministério privado. Diante disso, amados, nesta sessão, nós veremos também a predição da traição e da negação de Judas. E uma ilustração linda, maravilhosa, do novo mandamento para os seus discípulos, explicando-lhes que ele lhes dera um exemplo a ser seguido. Cristo deu um exemplo aos seus discípulos sobre amor, através do serviço. Isso me faz pensar, quando eu li esse texto, quando preparei este sermão, sobre o falso amor que é empregado hoje. A sociedade contemporânea, irmãos, nada sabe sobre o genuíno amor. Devemos pensar que tipo de amor é este que Cristo está aqui nos mostrando? E que contraste é estabelecido entre este amor de Cristo para com o amor que nós vemos, inclusive no seio da igreja. A versão do mundo moderno do amor é descaradamente narcisista. Você sabe o que é uma pessoa narcisista? Uma pessoa onde o amor próprio, os seus desejos estão acima de tudo e de todos. Ele é o centro do mundo. O seu amor ele só pode ser manifesto através de benefícios. Totalmente autocentrada e descaradamente manipuladora. Ele vê os outros apenas como um meio de autogratificação. As pessoas se casam para terem benefícios hoje em dia. E a partir do momento que esses benefícios não chegam, esses casamentos são desfeitos. Porque não existe amor genuíno. Não surpreendentemente, as relações entre as pessoas egoístas não costumam durar. Pessoas são dominadoras e não doadoras. Humildade, neste contexto de amor narcisista, egoísta, humildade é fraqueza. Egoísmo se torna virtude. Quantas frases nós vemos, né, irmãos? Você precisa ter amor próprio. Amor próprio. Isso é, amados, a fachada do narcisismo. O verdadeiro amor está aqui explícito diante de nós, em uma ilustração onde Cristo lavou os pés dos seus discípulos. É nítido o contraste com esse tipo de amor autocentrado. A Bíblia ensina o contrário, que a essência do amor é o autossacrifício. Em vez de destruir o próximo, o amor bíblico pretende construir algo, edificar algo. Em vez de primeiro o seu próprio bem, eles perseguem, amados, o amor bíblico persegue os bons interesses das outras pessoas. O amor bíblico coloca você de segundo plano para que você sirva ao seu próximo, para que você o beneficie, para que você o estenda a mão. Em vez de procurar ter as suas necessidades atendidas, visa atender a necessidade dos outros. Eu sempre gosto de ilustrar isso, mas acaba sendo até uma forma grosseira. Por exemplo, as mulheres que amam seus maridos, você acha que elas gostam, irmãos, de lavar as suas cuecas? É algo agradável? Mas por que faz? Por que prepara uma refeição com amor, algo fresquinho? Porque ama. Está disposta a se sacrificar. E o que dizer dos filhos? E na igreja não é diferente. Esse amor, que é um amor sacrificial,
Um amor onde estou disposto a ceder o meu espaço para que o meu irmão seja beneficiado. O exemplo de amor, amados, pode ser descrito em 1 Coríntios 13. O que está passando aqui atrás? Veja. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Amados, enquanto em 1 Coríntios 13, em tela, a descrição do supremo amor, o Senhor Jesus é o exemplo do supremo amor. Se você tem dúvida de como amar o seu irmão, de como amar o seu próximo, olhe para Cristo. Ele é o exemplo nítido do amor sacrificial. As formas mais significativas que ele mostrou seu amor foi, é claro, ao morrer como um sacrifício pelos pecadores. Quando ele se humilhou, tornou-se obediente e obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Como o próprio Senhor disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15, verso 13. Quando eu penso em amor, eu penso em Cristo. Eu penso no amor de Deus para com os seus em João 3,16. Mas o que nós devemos olhar, amados, na exposição desse texto, e é o desafio que eu proponho para vocês, é ver se realmente eu, como cristão, estou tendo a mesma disposição de Cristo. Amar ao próximo não é uma opção para nós. É uma ordenança. Então, amado, ser cristão também implica em autonegação, autossacrifício, para que você beneficie alguém. Qual contexto estamos, irmãos? Como o capítulo 13 abre, o ministério público de Jesus em Israel foi encerrado. Depois de emitir um convite final para crer nele, retirou-se e escondeu-se. No capítulo 12, verso 36, você percebe ele saindo, após ele fornecer um último apelo. Nos capítulos agora, irmãos, que sucederão, capítulos 13 a 17, Jesus virou-se para o ministério particular, com aqueles que o receberam, seus discípulos. Ele deu uma demonstração prática do seu amor, contínuo, infindável, para com seus escolhidos. O tema comum que corre ao longo desses 5 capítulos é o amor de Cristo para com os seus. Nós veremos a oração sacerdotal. Eu vou, mas não vos deixarei só. Ele virá. Ele está agora com a intenção, amados, de aplacar, de cuidar. Porque os discípulos ainda não entendem a completude do sacrifício de Cristo, do amor sacrificial dele. Isso parece estranho a eles, como é estranho para muitas pessoas. O tema comum que corre ao longo destes 5 capítulos, amados, então é o amor. E como a crucificação estava próxima, Jesus procurou tranquilizá-los de que o amor que ele tinha por eles, pelos seus eleitos, pela sua igreja, é um amor duradouro. Para entender melhor isso, vamos entrar no texto a partir do verso 1. Utilizarei agora a King James atualizada e você vai acompanhando na sua Bíblia, tá? Diz o seguinte: assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Perceba, amados, primeira colocação aqui do evangelista é assim, pouco antes da festa da Páscoa. Então ele situa em que momento estamos. A festa da Páscoa, antes de mais nada, era um festival anual judaico, como nós sabemos. E que comemora o quê? A libertação de um povo da escravidão do Egito. Esta Páscoa seria a última divinamente autorizada.
Porque a nossa Páscoa, irmãos, é qual? Qual a celebração? É a morte de Cristo. Essa é a nossa celebração. Esta é a última Páscoa divinamente autorizada. Deste ponto em diante, haveria um novo memorial. Não um recordando o sangue dos cordeiros nas ombreiras das portas, mas o sangue do Cordeiro de Deus, derramado por muitos para a remissão de pecados. Pacto da graça. É o amor de Cristo pelos seus eleitos. Essa é a nossa Páscoa. João caracteriza muito bem aqui, colocando assim, pouco antes da festa da Páscoa. E continua, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus. Amados, nós sabemos que no capítulo 12 ele estava em Betânia. E no verso 1 do capítulo 12, faltavam 6 dias para a Páscoa. E eles se deslocaram para Betânia, próxima de Jerusalém, justamente para celebrarem essa última Páscoa. Então Cristo já estava caminhando para o último momento, aonde houve a entrada triunfal, se os irmãos estiverem lembrados, e nessa entrada triunfal, gregos, gentios vindo até ele, através de Filipe, perguntando a Filipe, e depois o seu embate com os fariseus, aonde podemos facilmente caracterizar como um último apelo, onde ele diz que é o Filho de Deus, que ele e o Pai são um, como o nosso irmão pregou aqui no último domingo. Amados, a narrativa do verbo aqui chegar, sabendo Jesus que havia chegado, né, o tempo de Deus, no presente, não no futuro, indica que Jesus, mesmo em sua natureza humana, ele já sabia disso o tempo todo. E a construção da narrativa dos evangelhos mostra que Cristo sempre estava ciente do tempo de Deus. Nós vemos os irmãos deles falando, e você não vai descer para a festa dos tabernáculos? O tempo de vocês é agora, o meu não. Cada passo de Cristo era em conformidade com o tempo de Deus. E o próprio emprego do verbo aqui caracteriza que Cristo sabia cada momento, sabia quando agir. E isso torna algo que destaca o caráter de Cristo. Por quê, amados? Muito antes dessa festa da Páscoa, amados, ele já estava sabendo da sua morte. E eu penso, ao ler textos como esse, se você soubesse a data da sua morte, como você agiria? Eu lembro de uma campanha numa igreja que nós participávamos. 30 dias, 1 mês para viver. E fizeram um vídeo com os crentes. Que vergonha. O que você faria, os crentes? Eu iria para Disney, eu ia fazer minha última viagem, e eu ia fazer isso e aquilo outro. Isso me estranha, irmão. E você faria o quê? Havia chegado o tempo, Jesus sabia. E o que deve chamar a nossa atenção é qual é a disposição de Cristo com os seus últimos dias aqui na terra. Essa é uma boa pergunta para nós. Pleno, sereno conhecimento desta data final. Amados, ele permaneceu obedecendo a Deus. O conhecimento do final dos seus dias, isso exalta a vontade única entre os seres da Trindade. A vontade de Cristo, o alimento de Cristo era fazer a vontade de Deus. Por que isso? Porque eles tinham uma única vontade. Não existe divergência entre a Trindade, irmãos. Aí você pode falar, mas ele tentou fugir da cruz, por exemplo, no Getsemane, afasta de mim esse cálice, mas qual que é o complemento da oração? Mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Ali, amados, nós temos um retrato das limitações do nosso corpo, dos seres humanos.
E o ser humano, por instinto, amados, ele tem medo da morte. Ele tem medo dos dias maus. Ele sente angústia, porque isso mostra a nossa fraqueza. E Cristo se compadece de nós porque Ele habitou neste corpo. Ele conhece. Amados, Jesus permanece resolutamente caminhando para a cruz e seguindo o cronograma celeste. Pedro, segundo os relatos históricos de Eusébio de Cesareia, por exemplo, diz que ele tentou fugir do seu momento da morte. Tentou correr. E já velho. Já desenvolvido na fé. Amados, muitos seres humanos gastam suas vidas em busca de prazeres próprios. E se soubessem que estava próximo à sua morte, gastariam todos esses minutos para prazer próprio, para benefício próprio. O amor narcisista. Amados, nós veremos aqui os seus últimos dias o que Cristo está fazendo. E Ele quer deixar um sinal, Ele quer deixar aqui, amados, uma ilustração, um ensino. Nos últimos momentos de vida, Ele está lavando os pés dos discípulos. E nós, irmãos, o que estamos fazendo com as nossas vidas? Estamos empregando as nossas vidas em quem e para quê? Amados, Cristo já demonstra a essência do verdadeiro amor na obediência e com o seu tempo contado. Do início da sua vida até o fim, amados, foi uma vida em obediência ao Pai. E o evangelista diz, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai. O fato de que estava agora para partir deste reino da humanidade, e que ele estava para ir para casa, isto é, voltar para o Pai, não era uma surpresa para Jesus. E posso acrescentar que seria um motivador para a obediência. Veja, amados, Jesus demonstra que os seus olhos sempre estiveram na eternidade. E por mais que nós, seres humanos, tenhamos essa angústia, esse certo medo da morte, irmãos, como fugir disso? Como vencer isso? Fixando os nossos olhos na eternidade, fixando nossos olhos no caminho proposto para nós, como cristãos. Se nós perdermos o nosso foco, nós perdemos Cristo. Nós perdemos a essência da obediência. E logo, o medo é dominado. O medo nos domina. A angústia nos domina. Amados, tendo amado os seus, continua o texto do evangelista, que estavam no mundo. E existem doutrinas aqui. Amado os seus. A palavra aqui, amados, seus, vem do grego idios, e que significa que me pertence, que é algo próprio, algo peculiar. Significa que Jesus ama a sua própria descendência, pois ele é o primogênito, com mais pleno e sublime amor. Há um sentimento geral em que Deus ama o mundo, nós sabemos. Deus não é contrário à criação. Afinal, o relato de Gênesis diz que foi tudo muito bom. Correto? Então existe, de certa forma, ele, com a sua graça comum, demonstrar esse amor de uma forma universal. Mas não é esse amor que está escrito aqui. Esse amor que está escrito aqui, que ele está prestes a ilustrar através de um ato, amados, é um amor particular. É um amor de pertencimento. É como se Cristo colocasse as suas cercas ao redor do seu povo e colocasse um selo: esse aqui é meu. E esse amor, segundo o evangelista, tendo amado os seus, que estava no mundo,
amou-os até o fim. E o fim aqui não é o fim da sua vida, porque vem do grego telos, a palavra fim, e significa final, perfeição ou completude. O autor de Hebreus vai dizer que ele é o autor e consumador. A palavra consumador está mais para aperfeiçoador. Este amor pelos seus é um amor infindável, que culminará, resultará em uma perfeição, em um estado de glória, em um reinado eterno para com Ele. Amados, Ele ama os seus próprios com um perfeito, eterno amor. Um amor que redime, um amor que está pronto a se sacrificar. Um amor, como diz em Efésios 3,19, que excede todo entendimento. Esse amor certamente é sobre aqueles que recebem a graça especial, a graça salvífica. Somente esta leva o indivíduo à perfeição, amados. Pois ele é o autor e consumador, como eu disse, aperfeiçoador da nossa fé. Amou-os até o fim. O evangelista João aqui, ele já começa a destacar, veja, o primeiro verso, ele já dá o tema do que ele está querendo dizer. Ele já dá o caminho, a espinha dorsal do capítulo 13. Um amor, um cuidado. Agora nós precisamos entender como que isso é colocado na prática. Como que eu sei se a pessoa me ama ou se eu amo ela? Verso 2. Começa a cena. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus. O verso 2 parece estranho. A construção aqui das orações. Da ceia, de um amor eterno, de um amor perfeito, de um amor que cuida até o fim. Ele cita que eles estão numa ceia e já logo passa para o traidor. João gosta de estabelecer contrastes, irmãos. João, todo momento, ele está fazendo isso. Tudo nos leva a crer, amados, que esta última ceia ocorreu certamente na noite de quinta-feira. Porque os relatos bíblicos dizem que Cristo ressuscitou no domingo. Então, se são 3 dias, como diz, né, o credo apostólico, ressuscitou no 3º dia, então essa noite certamente foi quinta. Sexta-feira já estaria na cruz. A tradução tendo terminado a ceia. Tem alguma Bíblia com essa tradução? Tendo terminado a ceia. Se tiver, deve ser rejeitado. Tá? Ou seja, não significa necessariamente que a ceia terminou. As lavagens dos pés naturalmente acontecem no começo da ceia, não no final. A King James atualizada fala durante o final da ceia. Já na King James 1611 fala e terminada a ceia. Então descarto terminado e fico com durante, né, a ceia, tá bom? E não o final necessariamente como as melhores traduções irão trazer. Tá bom? Que está durante. A última ceia celebrada pelo Senhor com seus discípulos lhe deu a oportunidade de mostrar a superioridade de uma aliança inaugurada, ou seja, um pacto da graça, um amor, um cuidado. 1 Coríntios 11, 25, veja que não é a Páscoa com sacrifícios imperfeitos que celebramos, mas celebramos, amados, um sacrifício perfeito. Como diz Paulo, o texto utilizado na nossa ceia constantemente, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Uma nova aliança no meu sangue. A tinta
a qual Cristo utilizou para ratificar, assinar este pacto a seu próprio sangue. É sobre este que também nós somos redimidos, amados. E o texto diz, já pula agora, então, durante o final da ceia, explicado, então, que não necessariamente é o fim da ceia, e certamente o início dela. Diz, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão. A atenção se desloca de uma forma abrupta. E a partir da luz brilhante do amor de Cristo, perceberam isso no verso 1? Para a escuridão satânica do coração de Judas. A mudança aqui é muito repentina. João quer chamar a nossa atenção para isso. João, ele quer destacar o amor de Cristo. Mesmo, e veja, mesmo para com aqueles que o rejeitam. Como eu disse, o amor de Deus está também sobre esses. Judas, de certa forma, está recebendo aqui mais uma oportunidade de olhar para Cristo, de olhar para o seu sacrifício e o que ele está fazendo e cair em si, irmão. Mas não, amados. Ele já havia decidido, o diabo já tinha incutido no coração de Judas. E mesmo antes dessa última ceia, amados, quando já, ou seja, o diabo já incutira. O tempo aqui, amados, do advérbio, nos indica que o diabo tinha posto já no coração de Judas este sentimento de traição. O contraste entre o amor de Cristo e o ódio de Judas é muito forte. Mas este ódio só vai servir para uma coisa: o ódio de Judas, para acentuar a atitude e o amor de Cristo. Perceba que a palavra incutir aqui, amados, ela é muito interessante. Porque muitas pessoas falam, tá vendo aqui, ó? O diabo tem poder de ir lá no coração do Filipe e colocar coisa lá. Isso é uma falácia. Isso é heresia. A própria palavra aqui, incutir, claro que no português transparece isso, pegar alguma coisa e colocar, inserir. Mas não necessariamente no original. A palavra vem do grego beblekotos. Beblekotos. Que significa lançar ou jogar uma coisa sem cuidar onde ela vai cair. Joga e não sabe onde vai cair. Satanás só lançou para o alto. Quem pegou, é igual o buquê lá no casamento, né? Joga. A noiva sabe quem vai pegar? Isso é interessante. O significado dessa palavra é interessante. Por que, amados? Porque Tiago diz que cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Satanás só lançou. E Judas uniu o útil com o agradável. O fogo queima. E a ventoinha do diabo acende mais o fogo, mas o fogo já está lá. Sempre existem intenções por detrás das ações dos homens, irmãos. Hoje pela manhã, no Francisco Morato, eu disse, amados, o tema lá era a igreja relevante. E o texto que você pregou fala da igreja. Exortar-vos uns aos outros diariamente. Amados, uma das coisas que a igreja precisa entender, que não existem atos despretensiosos, isolados, sem motivações. Quantas vezes você mas não foi minha intenção? Não, houve intenção. Sempre existe intenção. Sempre existe motivação. E o nosso desafio, amados, é saber o que me motiva a falar, ou pensar, ou fazer algo. Pastor, por que isso, isso e isso? Eu respondo com outra pergunta. O que te motiva a fazer essa pergunta? E por que eu digo isso, amados? Porque o coração de Judas já estava com uma chama acesa. A intenção já estava lá. E o texto é muito bem claro que Satanás incutiu no coração de Judas a partir daquilo que já existia. E que eu e você estamos suscetíveis, somos suscetíveis à mesma coisa.
Por isso que, como cristãos, devemos avaliar as nossas motivações sempre, irmãos. Como igreja. E incutir o quê? Que deveria trair Jesus. Para de pôr a culpa em Satanás, irmãos. Tem momento que eu fico com dó de Satanás, sabia? Mas dó porque os outros ficam atribuindo a ele coisa que... Falei de manhã também, Calvino diz que Satanás é como um cão na coleira, né? Ele só avança até os limites que são estabelecidos para ele. Jó é exemplo claro disso. Vá, faça tudo o que você quiser, mas não toque na alma dele. Ponto final, limite. Tocou na alma? Não tocou. Não tocou. Amados, o evangelista diz que isso foi feito enquanto Judas já havia resolvido trair a Cristo. Este momento da ceia... Como que Judas estava lá? Qual que era o pensamento de Judas? Qual que era o coração de Judas? O evangelista está dizendo isso. Ele está participando dos últimos momentos de Cristo. Em um ato tão sublime como os irmãos vão ver. De que forma? Qual a nossa motivação no culto ao Senhor? O que me motiva a estar aqui? Por que eu quero estar aqui? Por que eu quero o cristianismo? Por que eu estou inserido nele? Qual a minha motivação? Judas estava participando de tudo isso. Isso é certo. E com qual intenção e qual motivação? Com desejo de traí-lo. Não existe nada mais negro, eu acredito, irmãos. A pessoa deliberadamente estar num lugar, participar, fazer parte, com o desejo de trair. Com o desejo de fazer o mal. Com o desejo de destruir, de causar divisão, de causar problema. Qual que é a intenção disso? Eu sempre tive por mim, irmãos. Minha mãe, inclusive, sempre me ensinou isso. Os incomodados, amados, eles falam sobre as suas indignações, como aconteceu comigo numa igreja, quando eu descobri o calvinismo. A igreja se reuniu e disse: aqui você não pode ensinar isso. A minha primeira atitude foi: está aqui o ministério, está aqui tudo, eu estou indo embora. Honestidade, transparência, coisa que Judas não tem. Honestidade. E isso deveria ter acontecido lá em João capítulo 6, quando ele fala: e vocês não vão embora? E Cristo já sabia quem era Judas. No capítulo 6. Lá quando ele estava multiplicando pães e peixes. Agora existem pessoas, e isso amados, isso me impacta de uma forma. Porque precisa coragem para fazer isso que Judas está fazendo aqui. É um nível de mau caratismo, é um nível de hipocrisia, é um nível de falsidade que foge do normal. Você não é bem-vindo no lugar e vocês ficam ali justamente para causar o mal. Entendam? Não é bem-vindo porque Cristo já falou: vai embora. Mas não ia. Ele queria trair. Deliberadamente. Me assusta. Me assusta. A capacidade do coração do homem. E não pense que é só Judas não, tá, irmão? Porque o meu e o seu coração têm a mesma capacidade da de Judas. Nós somos feitos da mesma massa. E isso me assusta. Quando eu olho para o homem e vejo coisas como essa, a capacidade que ele tem, isso me causa um arrepio na coluna. Verso 3. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus. Amados, o verso 3 também parece estranho, mas não é, tá? Diz que sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe. E eu sou da opinião que isso foi acrescido pelo evangelista com um propósito de informar de onde Cristo obteve uma compostura mental tão equilibrada.
O evangelista quer dizer que nenhuma agitação e descontrole era encontrada em Cristo. Porque ainda que ele estivesse para ser imediatamente traído por Judas, contudo ele sabia que o Pai havia dado todas as coisas em suas mãos. O ato de Judas aqui, e seria totalmente entendível. Se Cristo colocasse Judas contra a parede, assim como ele fez na purificação do templo, em João capítulo 2, ele falou: o que você quer, seu hipócrita? Mas não. Porque Cristo também sabia que fazia parte. Cristo escolheu Judas. Isso me dá um temor. A soberania de Deus. A autoridade que é colocada aqui, o poder que é dado a Cristo, é um poder que nós não podemos nem imaginar. É um controle, é uma majestade tamanha, irmãos, que é a única coisa que explica ele manter-se com uma compostura, mesmo diante dos intentos de Judas. Por isso, é a única coisa que justifica o verso 3 de João também pegar e inserir isso no meio de uma narrativa. E diz que Deus outorgara poder sobre tudo que existe. Isso envolve Judas? Sim. Tudo que existe. E que viera de Deus e estava retornando para Deus. Ou seja, a atitude de Deus não ia mudar nada. Pelo contrário, ia colaborar para o bem daqueles que amam a Deus. Colaborar. E além disso, o poder que recebeu, diz o evangelista, e que viera de Deus, estava retornando para Deus. Não nos parece aqui, irmãos, que o evangelista quer trazer de onde vinha a tranquilidade de Cristo? E para fazer o que ele está prestes a fazer, era necessário uma tranquilidade. Porque ele está prestes a demonstrar o amor através de servir os seus discípulos. E a condição de Judas é a única coisa que destoa de tudo que está ocorrendo aqui. Parece uma mancha sobre tudo que está ocorrendo aqui. E o evangelista quer chamar a nossa atenção sobre isso. Ao reiterar a exaltação de Cristo, ou seja, está retornando para Deus a exaltação, a qual ele já falou no verso 1, tá? Sobre a exaltação de Cristo. João revelou a profundidade da sua humildade, a humildade de Cristo. Incrivelmente, incompreensivelmente, o Criador glorioso, o governador do universo, estava para lavar os pés dos discípulos, inclusive o de Judas. Com tal poder e status à sua disposição, poderíamos esperar que ele derrotasse o diabo com um confronto imediato, ali, e devastasse Judas com uma explosão incontrolável de ira santa. Mateus 5, amados, verso 43 a 48, ao ensinar os seus discípulos, certamente este acontecimento, o verso 3, remete ao que ele disse. Veja só o que Cristo ensinou no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que estás nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Qual que é a nossa atitude diante deste exemplo e diante deste ensino? É muito fácil você amar quem te agrada, meu amado. Mas estar numa igreja, professar o cristianismo, envolve muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É lavar os pés dos seus inimigos. Amados, quando eu vejo isso, me perdoe, irmão, mas eu vejo quão longe o cristianismo contemporâneo está disso. O quão longe. E me pergunto, e oro a Deus, o que está acontecendo?
As pessoas fazem bico por tão pouco. As pessoas estão dispostas a parar, a congelar os seus trabalhos, a sair, a romper, por coisas tão pequenas. E olhe o exemplo que está sendo nos dado aqui diante dos nossos olhos. Que está dentro dos seus ensinos. O que nós estamos fazendo? Talvez o nosso amor seja narcisista. E por isso nós não lavamos os pés dos nossos inimigos. Porque nós queremos ser atendidos. Nós queremos ser amados, mas eu não quero amar ninguém. Verso 4. Levantou-se da mesa. Afinal, estão numa ceia, então pense naquela ceia onde Maria quebrou o vaso de alabastro. Geralmente essas mesas eram baixas, então as pessoas tinham que se reclinar. E era feita em U, em formato de U. Ou seja, todos ficavam de frente, todo mundo se via. Tá? Essa era a disposição aí dos cenáculos, as salas de jantar. Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Perceba, amados, Jesus e os discípulos, eles, como eu disse no verso 1 do capítulo 12, eles estavam vindo de Betânia, entrada triunfal, estão vindo a pé. Os pés protegidos é o quê? Com botas? Não, sandálias. Tinha asfalto? Tinha poeira? E ficavam parcialmente expostos a essa poeira, os pés das pessoas, ou seja, estavam sujos. Nessa circunstância, a lavagem dos pés era um costume quando se chegava em casa. Era um costume principalmente quando estava se preparando para cear. O anfitrião, dono da casa, geralmente tinha servos e ele providenciava a lavagem do pé dos convidados. Os discípulos de Cristo estão nessa cena. Eles estão no cenáculo, os evangelhos sinóticos, Lucas 22, que eu vou colocar aqui também, retrata essa última ceia. Então eles estão no cenáculo. Eles estão juntos, com os pés sujos, prestes a ceiar. Mas aqui nesta sala, perceba, não tinha nenhum servo. Estava Jesus e os seus discípulos. Era, como eu disse no início, o ministério privado de Cristo. Portanto, o que se presume? Que um dos discípulos seria que realizar essa tarefa, correto? Se é um costume. Então imagina, chega todo mundo, né, com os pés sujos, vamos cear. Aí é o costume vir alguém lavar os nossos pés, que o anfitrião providencia. Porém não tem essa pessoa. Aí entra lá, fica um olhando para a cara do outro. Um olhando para a cara do outro. Parados. Amados, nenhum deles teve essa disposição. A iniciativa. Esses homens eram homens orgulhosos. Um pouco antes, amados, eles estiveram argumentando entre si a questão da grandeza pessoal. Momento antes aqui da ceia. Veja Lucas 22, 24, depois você consulta todo o contexto que você vai ver que se trata da mesma passagem. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Pergunta é, tinha disputa entre os discípulos? Tinha. Quem ia ser maior, quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda? Eles tinham uma concepção, uma cosmovisão de um reino terreno de Cristo. É isso que eles pensavam. Que Cristo ia expulsar os romanos, ia estabelecer o seu reino, e eles iam ficar lá com os principais governantes. Aí você pensa um judeu, né? Já logo vem José do Egito, né, na mente de um judeu, né? Você é igual José com Jesus. Eu vou governar. Essa era a concepção dos discípulos, amados. E essa não era a primeira vez que eles disputavam entre si. Eles ainda não tinham compreendido o fato de que a grandeza pessoal era medida pela trena do serviço. Eles não tinham aprendido ainda esse amor sacrificial. Na sala de reunião, tudo estava pronto.
Ali estava o jarro, a bacia, e o texto nos permite dizer isso, né? Pois Cristo tirou a capa, colocou a toalha em volta da cintura. Então tudo já estava na disposição. O jarro, a bacia, a toalha de linho, e havia água no jarro. No entanto, ninguém se mexia, ficava um olhando para a cara do outro. Ainda mais com esse sentimento, né? Eu vou lavar o pé de Pedro? Aí João, não, eu não vou lavar o pé de fulano. Não. Parece a vida da igreja, irmão. Não parece a condição de muitos cristãos? Eu, para fulano, não. Não vou fazer não. Amados, mas entre esses homens havia um homem de caráter indescritível, indescritivelmente vil, que já foi citado pelo evangelista, e que mesmo nesse exato momento estava absolutamente determinado a trair o mestre. Sim, totalmente resolvido de fato a entregar por meio de uma traição, e fazer isso por 30 moedas de prata. Nenhum dos outros discípulos sabia ou suspeitava disso também. Então estavam ali em pé de igualdade, inclusive Judas. E um tempo de espera, né, amados? Sou levado a crer, pelo relato de Lucas 22, que caracteriza a disputa entre os discípulos, que houve um delay, onde eles ficaram esperando alguém fazer as vezes do servo. Jesus esperou um longo tempo. Os discípulos já tinham ocupado seus lugares. A comida já estava sobre a mesa, a refeição para começar. O vaso de água, a bacia, a toalha, o avental, dispostos ali próximo. E eu imagino que aqueles objetos ali, prontos para serem usados, acusava eles. Pensa na cena, irmãos. Um olhando para o outro, e olhava para a bacia, e olhava para a toalha. E o pensamento, quem vai lá? O texto diz que Cristo levantou-se da mesa. Foi então Jesus e agiu. Com calma, com majestade, a qual já foi bem expressa no verso 3, correto? Sobre quem que está fazendo isso? Aquele que tem poder sobre tudo que existe, que viera de Deus e estava retornando para Deus, o próprio Deus. O próprio Deus. Levantou-se da mesa, agiu com calma, majestade, levantou-se da ceia, pôs de lado suas vestes, e perceba-se, como na versão aqui que eu estou utilizando, tirou a capa, é uma tradução que está errada. O correto é estar no plural. Alguma Bíblia está no plural, tirou as vestes, plural. E isso tem um detalhe importantíssimo. Porque quando eu quero dizer no grego que tirou as vestes no plural, é uma palavra. Quando eu quero dizer que tirou apenas a túnica, é outra palavra. A palavra grega aqui é imatia. E observe que o evangelista usa o plural, vestes. Olha isso, irmãos. E tanto aqui como no verso 12, é utilizada a mesma palavra. Em 19:2, no capítulo 19, verso 2 e 5, está lá o manto da púrpura, manto de púrpura. E ele usa no singular. Nem 19, no verso 23 e 24, quando os soldados distribuem as vestes de Jesus, ele emprega o plural. Então o autor ele coloca essas situações com distinções no emprego da palavra. O que isso nos leva a entender? A distinção cuidadosa de João na sua escrita. Se a palavra vestes aqui estiver no mesmo sentido, amados, que do verso 19, verso 23 e 24, quando eles distribuíram as vestes, plural, Jesus é retratado aqui como se estivesse como na figura de um escravo oriental. Como que era um escravo oriental naquela época? Tinha túnica? Só tinha uma tanguinha. Jesus tirou suas roupas e ficou na forma de servo, como escravo. Isso me envergonha, amado. De uma tal forma.
Porque o que ele está fazendo aqui é por pecadores. E é para nos mostrar, irmão, que ele ama e tomou a forma de servo para nos servir. É tão lindo o que nós vemos aqui, amados, que me tira as palavras e que me constrange e me leva a entender que nada que eu faça se compara com o meu Salvador. Nada. Então Jesus, nessa forma, irmãos, como um escravo oriental, ele toma uma toalha longa de linho e prende em volta da cintura, de modo que com uma extremidade da toalha ele podia enxugar os pés dos discípulos depois de tê-los lavado com as mãos. Verdadeiramente o Senhor da glória, se cingido de humildade. Que lição para os discípulos e para todos nós, que somos tão arrogantes, que achamos que o nosso serviço é o melhor serviço do mundo, que achamos que somos a última bolacha do pacote. Quem é você perto de Cristo? Quem é você mediante o Criador do universo? Quem somos nós? O que você tem feito com a sua vida? Como você tem servido a sua igreja? Amados, que lição que muitas vezes encolhemos, o braço por preguiça, por orgulho. Amado, se um texto desse não mudar a sua disposição do serviço no amor ao próximo, o que pode te mudar? Tempos mais tarde, esses homens morreriam, amados. Esses homens, tirando Judas. Aqui eu entendo que anos mais tarde ele vai dizer a Pedro isso. Você não entende isso agora. Mas esses homens morreram pelo Evangelho. Esses homens entenderam a essência do Evangelho. Foram mártires. Com base no exemplo de Cristo. O que é cristianismo para você, amado? Que não quer dar uma carona pro seu irmão para vir para a igreja? Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? Verso 5. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Perdão, irmãos. Mas é difícil, irmãos. Lavou o pé de Judas, irmão. Esse homem Deus,
se inclina sobre os pés sujos de cada homem daquele. E lava. Um por um. Um por um. O que nós estamos pensando no Evangelho, irmãos? Em seguida, diz o texto, derramou a água em uma bacia. Os detalhes do ato são retratados um a um. João, se você tiver um cuidado com o texto, João ele pega cada detalhe. Certamente para João isso aqui foi algo que entrou como uma faca no seu coração anos mais tarde. Ele detalha cada ponto da narrativa, cada nuance, cada acontecimento. Ele fala, derramou água em uma bacia. Você vê ele retratando como se aquilo estivesse passando em câmera lenta para ele. Parece que o tempo parou. Isso foi tão impactante que a forma da escrita de João, os detalhes que ele coloca é porque foi algo profundo. Profundo. Derramou em uma bacia água e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha que estava, olha o detalhe, que estava na sua cintura. Certamente ele se inclinou. Louvado seja Cristo, irmãos. Louvado seja o Salvador. Esse é o meu Salvador. Esse é o que me constrange a pregar o Evangelho. Esse é o que motiva a minha vida. Esse é o meu Senhor. É a esse que eu amo. É a esse que minha vida está totalmente entregue. É a esse que eu confio plenamente a minha alma. E não é nada neste mundo, não tem, amados, não tem nada neste mundo que possa fazer eu trocar. Nada. Nada. Tamanha lição, amados. Dessa forma, o registro é muito vívido, irmãos. De maneira tal que o propósito é manter a mente do leitor, levar a mente do leitor a meditar nessa manifestação maravilhosa. Aqui vemos o que é uma condescendência de Deus. Amados, talvez você não entenda as minhas lágrimas e pense que eu esteja atuando aqui. Mas o dia que você tiver uma concepção correta de quem é esse, o Logos, e o que estamos vendo aqui, sua vida vai ser transformada. Transformada. O seu serviço na igreja, sua vida como cristão, vai mudar. Amados, o coração deve demorar aqui. Esse é um texto. Poderíamos parar aqui. E parar e ficar meditando, olhando, vendo. Jesus despejou a água do jarro na bacia, ele colocou no chão, exatamente na posição dos discípulos, já reclinados à mesa. E com essa água, o Senhor agora começa a lavar os pés dos discípulos. Depois ele secava a extremidade da toalha, onde estava amarrado na sua cintura, daquele jeito, como um escravo, como um servo. Verso 6. Aproximou-se de Simão Pedro. E lhe disse, Senhor, vais me lavar os pés? Aproximou de Simão Pedro, é registrado apenas a reação de um discípulo. Os outros, provavelmente, guardaram seus pensamentos em seu íntimo, estando perplexos e envergonhados. À exceção de Judas, é claro. Você entendeu por que ele colocou e citou Judas no começo? Você entendeu? Você entendeu?
que a condenação de Judas, é que a brasa sobre a cabeça de Judas, cada vez mais está queimando. Está queimando. E amados, e pelo fato de Jesus estar fazendo por eles esse tão sublime ato, o que eles deveriam estar fazendo por ele e um pelos outros? Eles não sabiam o que dizer. Enquanto eles, como Lucas 22 disse, estavam tentando disputar e ver Jesus fazendo isso. Que ele disse: Senhor, vai lavar os pés. Pedro fala a Cristo. Entretanto, com Pedro era diferente, amados. Nós sabemos que Pedro, pelos relatos dos evangelhos, que ele é impetuoso, impulsivo. Ele era um homem que não podia ficar quieto diante dessa situação. O caráter de Pedro, a característica dele era impossível que ele visse isso e ficasse quieto. Ele pensou em alta voz: Senhor, disse Pedro, tu lavas meus pés. Pedro vê a incongruência do que estava acontecendo. E segundo o original, o contraste entre as palavras tu e meus, que Pedro emprega, tu e meus, é realçado pelo fato de terem sido colocadas próximas. O correto no original era ficar: Senhor, tu meus pés lavas. Pedro estava chocado. Senhor, tu meus pés? Contraste. Não se trata de modéstia aqui, amados. Antes que você venha exaltar a atitude de Pedro. De certa forma, podemos até pensar. Mas não se trata de modéstia, e sim de ignorância. Os discípulos estavam ainda fervorosamente esperando a inauguração do reino físico, local. Jesus como rei e eles como os governantes. E Pedro ficou estarrecido com esse ato de auto-humilhação por parte de um rei. Para um superior lavar os pés do inferior era inédito em qualquer cultura judaica ou romana. Mas a explosão de Pedro reflete o quê? Não só modéstia, isso é ignorância. O reino de Cristo é invertido. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Isso nos mostra que a cosmovisão de uma pessoa altera o seu serviço. A teologia de uma pessoa afeta o como ela se relaciona com as outras pessoas. O como ela serve, como ela se porta. Verso 7. Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender. Todavia o compreenderás mais tarde. Jesus, na sua paciência, explica para Pedro que é necessário, que ele vai entender um dia. Amado, Pedro tinha sido enfático na sua objeção. Senhor, tu meus pés lavas? Ele falhou completamente em entender o ato, do que está significando isso. A beleza do ato. Pedro simplesmente não sabia o que estava dizendo, pois se ele rejeitava a necessidade da humilhação parcial para seu conforto físico, não teria de rejeitar o feito da humilhação absoluta, que tem como propósito a completa salvação, corpo e alma. Entenderam a incongruência do ato de Pedro? De Pedro, não de Cristo. Respondeu Jesus: o que faço agora não podes compreender. Este ato parcial de Cristo é apenas uma pequena amostra do que ele fez pelos eleitos. Tomou a forma de servo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2 está aqui, ó. Isaías 53 também está aqui, ó. A competição entre os discípulos, o modo que eles enxergavam o reino, ainda era limitada, distorcida. Cosmovisão, a sua teologia tem que ser algo bíblico, irmão. Senão vai afetar todas as áreas da sua vida. Todavia, diz Cristo,
Isso parece um conforto. Compreenderás mais tarde. Em harmonia com o capítulo 16, verso 12 e 14, vamos ver, vai um pouquinho mais para frente aí no capítulo 16, verso 12 e 14. Cristo, nos seus momentos finais e ainda no seu ministério privado com os discípulos, ele diz: eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Não era o tempo ainda. Era necessária a vinda do Espírito Santo, o Consolador. Verso 8. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Pedro? E ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Quando Pedro diz: Senhor, jamais me lavarás os pés, Pedro continua aqui demonstrando pelo evangelista João a sua relutância. Ele continua na sua visão parcial. Seu ato é limitado, distorcido. Jesus está ensinando sobre humilhação. Jesus está ensinando sobre humildade. Jesus está ilustrando o que é o Evangelho. Provavelmente podemos imaginar Pedro com seus pés já molhados e puxando para trás. Não, meu pé não. A ignorância de Pedro se torna obstinação, irmãos. Se torna desobediência. Ignorância vai te levar para a queda, para a destruição. Conhecimento é o que liberta, irmão. Entendimento bíblico. Conhecereis a verdade vos libertará. O povo peca por falta de conhecimento. Oséias. A limitação de Pedro está levando a ele a ser relutante. Amados, a ignorância sempre é seguida de obstinação. E segue o texto. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. O significado é simples, porém profundo. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, a menos que, por meio da minha obra completa de humilhação, da qual essa lavagem de pés é apenas uma parte, uma ilustração, eu o limpar de seus pecados, você não participará comigo dos frutos do meu mérito redentor. Cristo está falando que a humilhação que é precedido pela morte de cruz é necessário para que nós possamos reinar e usufruir do reino que eles queriam já no agora. Por isso que ele disse: se eu não lavar os vossos pés, ou seja, se você não aceitar a minha humilhação, que posteriormente você vai entender, Pedro, você não tem parte comigo. Aqui também existe muita doutrina. Porque salvação está para entender e confiar na obra de Cristo. E confiar na obra de Cristo é entender a humilhação de Cristo. A forma humana de Cristo. O que ele fez. Quem ele é. Não se trata de coisas físicas. Se trata de coisas espirituais. Certamente Jesus não está querendo dizer que a lavagem física torna alguém herdeiro. Não é isso que ele está querendo. Porque alguém pode falar, né, que aqui a lavagem é o que salva. Não é isso que ele está querendo dizer. Como os luteranos, romanistas acreditam, né, que o sacramento salva. Mas as palavras do Senhor significam que a lavagem é uma metáfora bíblica, comum para a limpeza espiritual. E apenas aqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo como Senhor e confessam seus pecados são purificados por Ele. E são unidos a Ele para a vida eterna. É isso que Cristo está dizendo para Pedro. Sua humilhação, amados, é a nossa vitória.
Enquanto a crucificação, a morte significa derrota para muitos, para nós é vitória. A humilhação de Cristo, isso que está acontecendo aqui, nos constrange sim, mas nos enche de esperança e de alegria. Nos motiva. Verso 9. Rogou-lhe Simão Pedro. Pedro é demais, né? Pedro sempre Pedro, né? Pedro, ele altera do 8 para o 80 em segundos. Rogou-lhe Simão Pedro, agora ele roga. Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Eu olho para Pedro, eu me vejo em Pedro muitas das vezes, irmão. Pedro é a ilustração exata dos crentes que alternam constantemente, né? Pecam e voltam e lutam, estão... Mas Pedro é corajoso. Pedro, as pessoas gostam de destacar Pedro como algo negativo, né? Mas Pedro é o mais corajoso, é o mais audacioso. Tanto que ele é o líder dos apóstolos. Ele não é exemplo negativo. Ele foi o único que caminhou nas águas. Único. Isso ninguém fala, né? Só fala que ele afundou. Amados, Senhor, lava não somente meus pés. Observe que esse discípulo pula de um extremo para o outro. Essa era a característica de Pedro. Mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Embora ele tenha perdido o ponto, irmãos, a centralidade do ensino, do que ele estava fazendo ali, certamente ele estava pensando que o ato físico poderia lhe beneficiar, que também destaca aqui a limitação do entendimento dele. E devemos louvar a disposição mediante a ignorância. Que seja o que for que Jesus estava oferecendo, isso deve ser destacado. Independente se ele não estivesse entendendo, a disposição de Pedro era qual? Ele queria tudo que Cristo poderia oferecer. Por isso que ele responde, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Quem vocês falam que eu sou? Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro. Por mais que represente a fraqueza, nós também devemos que ver aqui uma disposição de querer abraçar tudo que Cristo ofereça. Diferente de Judas. Verso 10. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo está completamente limpo. Vós também estáis limpos. Destaque para o final, para aqueles que gostam, né, de falar que está para todo mundo a salvação, né? Mas nem todos. Tem aí na sua Bíblia isso aí? Mas, só um finalzinho, né? Nem todos. Amados, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Por que Jesus diz isso? Jesus, continuando a usar palavras em seu sentido mais profundo e mais abrangente, responde ao pedido de Simão, que queria que a cabeça, o corpo, tudo fosse lavado. E ele diz: quem se banhou, isto é, quem já foi lavado pelo meu sangue, quem já foi justificado, não necessita de tomar outro banho. O seu corpo já está completamente limpo. É o que diz o texto. As palavras de Cristo. Em termos físicos, e aplicando ao cotidiano dos judeus, porque eles estavam numa peregrinação, saindo de Betânia, indo para Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros, tá? Eles foram, certamente já tinham se banhado, mas os pés apenas estavam sujos. E no cotidiano dos judeus, aqueles que já tomaram banho não precisavam tomar outro banho, porque os pés ficam sujos. Quem é mais antigo aí, que vivia na rua na sua infância, sua mãe gritava: vem tomar banho, moleque! Aí você entrava e tomava banho. Ah, mãe, o pessoal tá brincando lá de escondido, deixa eu ir de novo. Aí saía. Aí tirava o chinelo, sujava o pé. Aí voltava e queria tomar outro banho? Não, só limpava, só lavava o pé. Ou às vezes dormia sujo, né? Acordava lá com a cama toda suja, né? Com os pés sujos. É exatamente isso, amados. Claro que Jesus está pegando de uma ilustração e está aplicando no que é espiritual. Aquele que é justificado uma vez não precisa mais de justificação. É um só sacrifício. Por isso que ele é o grande sumo sacerdote. Precisa lavar apenas os pés. E qual é o sentido espiritual de precisa lavar apenas os pés?
No que tange as corrupções remanescentes, irmãos, que está em nós, o pecado, devemos sempre buscar a santificação. Estamos limpos completamente diante de Deus, justificados. Porém, significa que vamos abandonar a limpeza da corrupção remanescente? É necessário lavar os pés. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Ou seja, vocês são coparticipantes da redenção que a minha humilhação obteve por vocês, mas nem todos. Isso aqui também exemplifica Hebreus 6, do verso 4 a 6. Está aqui, ó. Enxergam? Foram feitos participantes, provaram da boa palavra, mas é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Está aqui, Judas. Amados, isso indica claramente que entre os presentes existiam aqueles que permaneciam com mas nem todos, né? Destaque para o mas nem todos. Isso significa o quê? Que no meio ali existiam pessoas que não eram justificadas. No caso, Judas. E verso 11 e último. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo. E por isso disse, nem todos vós estáis limpos. Aí eu te pergunto. As pessoas gostam de falar, né? Judas podia se arrepender, né? Quem determina isso? Está aqui. As pessoas falam, Judas poderia se arrepender, Judas foi burro. Não, você não sabe nada de teologia. Você está matando, assassinando o texto. Que diz claramente que eles tinham pessoas ali que não estão limpas. E por que não estão limpas? Quem os limpou? Cristo. Amados, a fim de indicar, quando ele diz, pois Jesus sabia quem iria traí-lo, ele quer aqui o evangelista indicar, por todo o tempo, que Cristo não foi pego de surpresa por Judas, mas tem total controle da situação, a fim de tornar o traidor o único responsável pelos seus atos. As palavras do Senhor foram também um último apelo e alerta para Judas. E diz o evangelista ainda, e por isso disse, nem todos vós estáis limpos. Judas não estava limpo espiritualmente. E Jesus sabia. O verbo no tempo imperfeito, ou seja, Jesus sabia o tempo todo. Porque ele fala, estais limpo. O tempo é imperfeito. Quem era que, mesmo agora, estava em processo de traí-lo? Não é Judas? Contudo, ele não entregou Judas. Ele nem ao menos disse em que sentido esse homem não estava limpo. Os discípulos se viram confrontados com o enigma. E para isso havia uma razão muito boa. Conforme o verso 22. Vamos um pouquinho mais para frente. Então os discípulos olharam um para os outros, duvidosos sobre de quem ele falara. Ele lançou no ar. E nisso nós vemos, e para encerrar, amados, a soberania dos decretos de Deus. Ele havia dito a respeito dele, será que eu mesmo não escolhi a vós os 12? E ainda um de vós é um diabo. Ele disse isso lá no capítulo 6, verso 70. Em todos os aspectos de Cristo, amado, a morte, a traição de Judas era parte de um plano pré-determinado de Deus. Atos capítulo 2, verso 23 diz isso claramente. Predestinação. Tudo já arquitetado, tudo já pronto. E como observado anteriormente, no entanto, isso não significa que Judas é inocente. Porque tudo que Judas está fazendo aqui é conforme o seu próprio desejo, o seu próprio coração. Não torna Deus culpado, autor do mal. Ele decretou conforme a própria natureza do ser humano. Simples assim. Então, amados, Judas agiu com perversidade deliberada. Quantas chances aqui, quantos anúncios Cristo fez? Quantos? Isso nos mostra que Deus, na divina providência, concorreu, é o que nós chamamos por concorrer,
com os atos de Judas. Mas, amados, a lição desse sermão hoje, eu diria que fica nessa atitude de humilhação de Cristo. Este sermão hoje, amados, exemplifica para nós o que é o Evangelho. Fala sobre a humilhação de Cristo. Fala sobre a salvação. E sobre a nossa necessidade de sermos lavados por Cristo. Ele é o único caminho. Ele é a única salvação. Sem Ele não existe vida. Ele é a verdade, Ele é o caminho. E nós precisamos entender isso. E isso precisa mudar as nossas vidas, mudar o nosso cotidiano. Como estamos vivendo. Que Deus te abençoe, meu amado. Que você tenha uma ótima semana. E reflita nos textos aqui pregados. Vamos orar?